Voltando, vou fixar novamente a temática. Vamos ver se a gente consegue agora, né? Vamos ver se a gente consegue agora. Pronto. Estou aguardando. Felipe entrar. Não está, Felipe. Vamos ver se dá. Está carregando a imagem. Everaldo, boa noite, seja bem-vindo. Raíssa, boa noite. Viviane, Keila, novamente, agradeço a participação. Theo, boa noite. Auricélia, novamente, boa noite. Obrigada por a participação, por se fazer presente. Estou aguardando o que realmente está acontecendo. Probleminha aqui na internet. Bom, Boa agora, noite. boa noite, agora vai dar certo. Peço perdão pelo transtorno, foi minha internet, tá? Imagina, imagina, isso acontece. Imprevistos acontecem. Quero Tive agradecer que a ligar você. os dados móveis. Bom, pessoal, quem está presente, né? No momento que deu aquele probleminha, a gente tentou, a gente já estava com mais de 10 pessoas junto com a gente. Aguardo novamente essas pessoas que participem, as que já estão presentes, agradeço pela presença. Meu nome é Gilza Souza, sou assistente social, estou com o Felipe, Luiz Felipe, né? É residente em atenção ao câncer e cuidados paliativos. Vou pedir para ele se apresentar e gostaria, antes da gente iniciar essa live com esse tema tão importante, né, que é a importância do serviço social na oncologia. Então, a gente vai estar aqui abordando essa temática junto a uma pessoa com a experiência, né, do dia a dia, que está dentro de um hospital, né, Felipe? Então, ele vai estar aqui falando para a gente vai falar um pouquinho sobre os parâmetros, né, do assistente social dentro da saúde. Então, para a gente ter um conhecimento do serviço social, não só para os colegas, estudantes e para os profissionais, mas para as demais áreas também, e para o cidadão que tenha em sua família ou conheça alguém na sociedade, na comunidade que tenha esse tipo de doença, e a gente vai estar abordando, orientando aqui como buscar essa assistência. Por favor, muito obrigada, agradeço, né? Eu sei que você tem seus compromissos e você está aqui comigo novamente. Essa é a segunda live que a gente faz junto, então agradeço demais, viu? Eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Girleusa pelo convite. Para mim é um prazer muito grande, né, vivenciar esse momento, né, de lives, né, tendo em vista a atual situação do país. Ressaltamos a importância de ficar em casa, de manter os cuidados e seguir as recomendações da OMS. E parabenizo você, Girleusa, por por essa brilhante ideia, por essa iniciativa que você tomou de compartilhar saberes e conhecimentos com os seus colegas de profissão, com os estudantes e futuros profissionais. Isso é de suma relevância. Obrigada. Então, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. E para mim, realmente é um prazer muito grande estar dividindo essa live com você.
como você já colocou, meu nome é Luiz Felipe, eu sou da cidade de Sanharó, né, mas faço residência em Caruaru. Minha residência, atenção ao câncer e cuidados paliativos, né? Eu componho uma residência multiprofissional e é importante a gente falar dessa palavrinha multiprofissional, porque quando a gente fala, por exemplo, eu, que sou residente, a primeira pergunta que eu recebo é: Você é médico? Muitas pessoas não sabem que o assistente social também pode compor uma equipe multi, que compõe uma equipe multi e faz parte de uma residência. Então é muito importante a gente, né, traçar esse caminho da importância da equipe multiprofissional, principalmente no âmbito da oncologia. Né? Quando a gente fala de oncologia, a gente fala de câncer, a gente fala de neoplasias e de uma doença complexa, e para que essa doença complexa ela seja acompanhada, né, ela seja tratada, ela precisa de uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional é importante no sentido de otimizar o trabalho e o tratamento daquele paciente, melhorar a gestão hospitalar, reduzir a taxa de mortalidade e o primordial, o principal, que é a melhoria da qualidade de vida daquele paciente. Além de reduzir os sintomas, né? E aquelas, como é que eu posso dizer? Os agravantes maiores que o tratamento acarreta. Então, nós, enquanto profissionais de serviço social, podemos sim compor uma equipe, compomos e podemos compor uma equipe multiprofissional e, na minha residência, né, especificamente na oncologia, nós cumprimos esse papel de integrar uma equipe multidisciplinar com ênfase na oncologia e nos cuidados paliativos. Exatamente. E até mesmo, né, em 2010, né, foi traçado o Conselho Federal, né, de Serviço Social, trouxe, junto com o CRES do Rio de Janeiro, que eu estava vendo hoje, os parâmetros, né, do atendimento, da assistência do serviço social na saúde, né, e hospitalar. Então, assim, é bem importante que o serviço social, ele é um completo bem-estar, né, e referente à saúde. Quando a gente fala em saúde, a gente fala assim que saúde tem aquele conceito básico, né, que todos da saúde sabem, né, que é o completo bem-estar mental, físico e social. E o assistente social, ele traz justamente para garantir esses três itens tão importantes, né, tão relevantes Com para a vida do ser certeza. humano. Então, o assistente social, ele tem essa importância muito grande. E quando a gente fala de um paciente do câncer, né, com câncer, a gente vê a situação que é uma doença no qual traz o medo. Né? E quando ela traz o medo, tanto ela provoca esse medo ao paciente quanto à família da perda. Então, o assistente social está ali justamente para amparar, para dar essa assistência, para mostrar não só a questão da doença, da cura, mas sim da prevenção, mas sim de todos os cuidados, toda a assistência integral a esse paciente e à família. Então, assim, é muito importante a gente ter esta visão enquanto assistente social e principalmente quando a gente trata de uma pessoa, né, de um usuário nosso, né, porque a gente, dentro da saúde, a gente fala assim, é meu paciente, nós enquanto assistente social somos nossos usuários, né, porque ele usa dos nossos serviços, né, nossos usuários, ele usa os nossos serviços, os serviços, né, da garantia de direito, de viabilizar esses direitos e através do assistente social, do serviço social, que a gente traz a ele o direito à previdência. Então, assim, a gente caminha ele, né, justamente com nossas orientações, né, com toda legislação que devemos ter esse conhecimento enquanto profissionais do serviço social. Então, o serviço social ele é muito importante, ele tem uma relevância assim, de suma importância na área da saúde, principalmente quando a gente fala em oncologia. Por quê? Porque o paciente, quando ele está com câncer, ele está debilitado fisicamente, psicologicamente, né? Tem a questão toda social, que a gente não vê só a questão bio, né? A gente vê biopsicossocial,
vem a doença, vem o mental, vem toda a questão social que gera para que ele possa ter uma saúde garantida, a gente precisa, né, garantir a ele, mostrar a ele os caminhos, assim como a gente já falou que quem garante é o Estado, mas a gente viabiliza, a gente encaminha, a gente leva até ele esse direito. Então, para que ele vá atrás, ele precisa todo um encaminhamento, né, uma orientação e quais são os órgãos a qual ele deve buscar e efetivar, né, suas necessidades. Então, assim, eu gostaria que você falasse referente a como é a atuação do assistente social dentro desse cuidado, dessa importância, porque também gostaria antes, eu falo demais, mas eu gostaria antes de frisar, né, a questão do câncer, né, o que seria o câncer, né, que é uma Certo. desordenação das células, né, nos tecidos e órgãos do ser humano. Ele, então, causa alguns tumores e leva o paciente ao o medo da morte, que nem sempre é a morte, mas para isso é preciso toda uma assistência. Então, aí a Com importância certeza. dos profissionais, né? A equipe Isso mesmo. multiprofissional. Como você já bem colocou, Girleusa, né, o câncer ele é um conjunto de mais de 100 doenças, né? E o tratamento oncológico ele vai variar de acordo com a origem dessa célula, o tipo de tumor, o estágio em que se encontra a doença e a história natural dessa doença, tá? O tratamento oncológico ele acontece é, no setor de quimioterapia, no setor de radioterapia, imunoterapia e hormonioterapia. E também o setor cirúrgico de cirurgia, não é isso? Então, o serviço social pode atuar, né, na quimio, na rádio, no ambulatório, né, no âmbito hospitalar, e entendendo esse câncer, essa doença, é, tão complexa, né? A gente fala não só do câncer em si, mas também dos cuidados paliativos, do processo de finitude que é encarado por alguns pacientes que infelizmente não encontram, não têm cura, tá? Então, o papel desses cuidados paliativos é justamente controlar os sintomas de natureza física, psicológica, social e espiritual. Queria dar uma pausa aqui para agradecer o professor Velber Goutran, né? Estou E, sempre acompanhando as lives dele e para mim é um prazer muito grande, né, tê-lo aqui em nossa live. também Então, queria o agradecer, cuida- só um minutinho, eu queria também agradecer, desculpa ter interrompido, queria agradecer ao Elber, então, que já realizou uma live comigo, um grande professor, profissional de alta competência. Pode continuar. Desculpa ter interrompido. nada. Esses cuidados paliativos, Girleusa, ele tem como princípio, né, a avaliação antes do tratamento, explicando quais são as causas, os sintomas, né? Nos cuidados paliativos, o profissional não vai esperar que aquele doente se queixe, né? Ele vai monitorar todo o processo, né? Vai mostrar uma reavaliação regular, das medidas terapêuticas, né? Cuidar dos detalhes e estar disponível também para o paciente. Então, por isso que é um trabalho multiprofissional e as atividades elas são desenvolvidas a partir dessa equipe multi que desenvolve atividades interdisciplinares, né, e multidisciplinares também, né? Não podemos falar de oncologia, não podemos falar de cuidados paliativos sem falar da integralidade do cuidado, né? A integralidade do cuidado ele é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, né, o nosso SUS, o nosso tão valioso SUS, e esses princípios, né, o princípio da integralidade do cuidado, ele visa, né, ele é direcionado justamente aos pacientes que compõem a rede, no sentido de oferecer uma escuta qualificada para esses pacientes, né, atender ele nos mais variados contextos, atender às suas reais demandas e necessidades e oferecer justamente um tratamento respeitoso, digno, com qualidade e principalmente com acolhimento, que é justamente como o serviço social inicia, né? Sempre que a gente está fazendo um atendimento social, a gente inicia de fato com esse acolhimento, né? Antes daquelas outras
outros instrumentais, outras práticas, a gente sempre faz o acolhimento, né? Social, individual e também familiar. Então, essa integralidade do cuidado, né, visa também compreender esse paciente oncológico como um ser integral, biopsicossocial e espiritual, né? A gente vai atender esse paciente em sua essência, na sua totalidade. Então, a gente enxerga esse paciente, né, de forma holística, né? A gente não vai compreender só o contexto da doença, porque ele está ali, mas tem um histórico por trás. Tem toda uma realidade social e familiar. É tanto que eu vou acrescentar algumas perguntinhas depois, quando eu for falar dos direitos sociais do paciente oncológico e como se dá essa atuação profissional. Né? Você me perguntou como é que se trabalha, como é que se desenvolve o trabalho do serviço social na oncologia. O trabalho do assistente social, né, ele é realizado por meio da intervenção em questões sociais, né? Entendendo a questão social como nosso objeto de estudo, como nosso objeto de trabalho, né? O serviço social vem para ampliar informações e viabilizar e mobilizar recursos na perspectiva do acesso aos direitos sociais. Então, como a gente já falou, o serviço social não pode ser confundido com práticas paternalistas, né? Muitas pessoas ainda têm essa visão da benesse, da caridade, porém, isso é uma visão ultrapassada, ficou lá, né, nos primórdios da profissão, e hoje a gente trabalha justamente com o, a mediação, né, de conflitos e a viabilização dos direitos sociais. Quando a gente fala viabilização, a gente não pode confundir uma coisa, que muita gente confunde. Serviço social, assistente social, não garante nada. Quem garante é o Estado. Nós estamos, enquanto profissionais, para viabilizar, para facilitar o acesso destes pacientes, destes usuários ao serviço, à articulação em rede. Então, para não fugir, vamos lá. Na oncologia, o serviço social, né, atua de forma interdisciplinar com a equipe multiprofissional, tá? Então, esse paciente é acolhido com seus familiares. A partir desse acolhimento, desenvolvemos uma entrevista, né? Aplicamos uma entrevista social. Dentro dessa entrevista social, fazemos algumas perguntas básicas, porém de suma relevância. Onde reside, quantidade de filhos, quantidade de cômodos na casa, o estado civil, a naturalidade, se tem alguma religião, se foi fumante, se foi etilista, se tem histórico de câncer na família. São perguntas que até muitas vezes eles se sentem constrangidos em responder, sentem algum medo, ainda enfrenta aquele tabu que é o câncer. Porque muita gente até, quando eu estou atendendo, não fala essa palavra. Não, câncer não, é aquela doença feia, sabe? Então, a gente encontra essa dificuldade ainda dos próprios pacientes, inclusive, em falar, em dialogar, temem, né, esse assunto, essa realidade. Além disso, né, de todo esse acolhimento, desse desenvolvimento da entrevista social, o papel do serviço social é a articulação em rede. Né? Essa articulação em rede acontece a partir dos encaminhamentos, né, ao conjunto que compõe o serviço, né, aos direitos sociais do paciente oncológico também. Né? Esses direitos, esses encaminhamentos são para os CRAs, que são os Centros de Referência em Assistência Social, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, as unidades básicas de saúde, o BS. Na minha realidade, né, o setor que a gente mais encaminha é o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, como você bem colocou no início da live, né, é aquele serviço, né, que vai fazer, né, uma avaliação social mais específica daquele paciente, né, vai identificar se ele foi contribuinte ou não, vai avaliar as biópsias, né, precisa de todo um acompanhamento
médico e de outros profissionais que compõem a rede do INSS e também encaminhamentos à equipe multiprofissional. Eu, enquanto assistente social, se identifico alguma dificuldade para além das questões sociais, eu posso sim e devo encaminhar aos demais profissionais que compõem essa equipe multiprofissional na oncologia, como é o caso de psicólogos, nutricionistas, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos e etc. tal, tá? Em se tratando dos direitos sociais do paciente oncológico, né, temos uma gama de direitos, mas vou citar aqui aqueles mais procurados, aqueles mais, né, acessados. O primeiro deles é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, instituído por lei, que garante uma renda de um salário mínimo àquela pessoa, né, que está impossibilitada para o trabalho, que é o caso do paciente de oncologia, né, a partir do momento que ele tem a sua biópsia, que ele inicia um tratamento oncológico, ele está incapacitado para o trabalho e pode estar requerendo a esse benefício que é garantido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, é o BPC, tá certo? Além do BPC, existe o passe livre, saque do PIS/PASEP, FGTS, TFD, que é uma realidade muito procurada. O TFD significa o tratamento fora do domicílio, tá? O TFD, ele é instituído por uma portaria municipal e esse TFD, ele serve, ele dá subsídio ao paciente oncológico e aos seus familiares no sentido de respaldar no lanche, no almoço, né? O paciente que recebe o TFD, ele além de garantir a sua ida e volta, né, com o carro gratuito oferecido pelo município, ele recebe uma taxa mínima de 8,60, 14. Isso varia muito de município, é importante frisar isso. Né? O TFD, como ele é instituído por uma portaria municipal, ele vai às vezes variar o valor, tá certo? E entre outros mais benefícios, né, que estão perpassando, que estão, infelizmente, sendo cortados, né, a gente está vivenciando um desmonte das políticas sociais, a focalização dos direitos, e isso também, Gileuza, tem incidido sobre a realidade social dos pacientes oncológicos, o que me fere e o que me deixa abalado e triste. Imagino. Iria salientar em relação aí quando você falou em alguns direitos, o BPC ele é da assistência social, ele não é do INSS. É um benefício que ele é Isso, pago pela assistência social. O INSS ele só vai operacionalizar, né? No caso das isso, pessoas com deficiência, com alguma doença que incapacite para a vida e para o trabalho, ele será analisado por um perito do INSS, certo? E por um analista social, no caso, não é isso? isso, por um período prorrogado de no mínimo 2 anos. Então, assim, geralmente quando Isso, alguém chega lá, olha, o médico me deu um atestado de 6 meses para estar dando entrada no BPC. Eu sou logo realista, falo toda a questão da legislação e falo, olha, é um processo um pouco demorado, principalmente quando você requer para deficientes. Então, é um processo um pouco demorado. Se ele deu 6 meses, você dá a entrada hoje, o seu processo começa a correr, a ser analisado a partir da data que você deu a entrada. Então, ele pode passar, tem casos que já faz mais de 6 meses que ainda não foi analisado. Então, assim, quando chega, eu falo, olha, veja logo a questão se você é contribuinte, se você for contribuinte, você pode estar no auxílio, né, auxílio acidente, né, auxílio acidente, não, perdão, auxílio doença, aqui né, dentro. se você se caso você for segurado especial, que é no caso do agricultor, você também pode estar dando entrada, né, Contribuinte, né? ao auxílio doença. Então, só frisando essa questão,
né, que o BPC é um benefício de prestação continuada, está garantido lá na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, quem paga é a assistência social, certo? Quem quiser saber melhor sobre esse benefício, o artigo 20 e o artigo 21 da Lei Orgânica traz, né, o grupo familiar e quais são os critérios, né, para estar acessando a esse benefício, certo? Também eu tenho uma live salva minha com o professor, né, e assistente social da INSS, o Elber, é muito conhecido, ele dá cursos preparatórios para concurso do serviço social. Então, se alguém estiver acessando, que houve algumas alterações também referente a esse benefício, estou só frisando essa questão para que as pessoas não busquem diretamente o INSS quando estiver relacionado ao BPC. Procure um CRAS, certo? O atendimento é gratuito, então muitos estão procurando advogados, não procuram, não há essa necessidade. A gente dá toda a orientação. Jogar dinheiro em vão, né? Exatamente, a gente dá toda a orientação. Então, para pessoas deficientes com algum tipo de doença que impossibilite para a vida e para o trabalho por um determinado tempo, ou por tempo indeterminado, então, busque o CRAS, certo? Porque esse benefício garante à pessoa deficiente e ao idoso com 65 anos ou mais. Todos eles exigem a questão da renda, né, de baixa renda, famílias de baixa renda, que não tenha como prover, né, suas necessidades, nem tê-la provida pela família, certo? É um dos critérios, além em referente tanto ao idoso quanto ao deficiente, né? A deficiência, ela vai além. Então, tem que ter a deficiência que impossibilite por um determinado tempo maior, né? A gente sempre diz assim, com 2 anos, né, o prazo mínimo, porque quando esse processo ele é demorado, ele é analisado, ele pode até pedir mesmo que, por exemplo, que se seja um tratamento, que haja como é que eu posso dizer assim, uma melhoria e que possa vir a ficar apto para o trabalho, mas que isso será avaliado a cada 2 anos após o concedimento desse benefício, a concessão desse benefício, né, e o deferimento, certo? Então, assim, eu só queria explanar aqui, porque pode ser que tenha outras Não pode pessoas ficar à vontade, beleza. que não seja da área e para que tenha esse conhecimento. É justamente essa a importância do serviço social. É justamente essa a relevância da prática profissional do assistente social na oncologia. É trabalhar a articulação em rede, é encaminhar para os outros serviços, né? Nós estamos ali para orientar sobre os direitos sociais do paciente oncológico, que inclusive é importante colocar que são direitos específicos direcionados para esses pacientes, tá? Então, é importante colocar também, né, que o serviço social tem uma importância muito grande mesmo na oncologia, né? Muitas pessoas acham que a gente está ali só para, por exemplo, ouvir o paciente, né? Mas está para além, porque ouvir, né, na sua profundidade, é uma prática do profissional da psicologia, né? Nós estamos sim para orientar sobre os seus direitos sociais, para realizar esses encaminhamentos, né? Está disponível, claro, sempre para o paciente, mas dentro do contexto, né, do serviço social. Então é importante colocar, né, que essas demandas que são colocadas que são colocadas na realidade profissional, elas precisam ser bem filtradas também, para que a gente não faça, né, o que não seja de nossa competência. Porque a partir do momento que a gente não faz, que a gente faz o que não é de nossa competência, a gente está ferindo o código de ética profissional, tá? Então, Girleusa, na oncologia, né, é uma realidade, uma prática muito desafiadora também. Não vou dizer para você que é fácil, não vou para dizer para você que é simples, porque não é. Nós, enquanto profissionais, né, estamos ali também como seres humanos. A Imagina. gente se mobiliza, a gente sofre junto com aquele familiar, a gente se preocupa, a gente,
Não na frente do paciente, mas quando a gente chega em casa, a gente chora e muito, porque eu me deparo com situações, por exemplo, hoje eu fiz visita a X pacientes oncológicos, mas amanhã eu posso chegar lá e encontrar o leito vazio. Então, isso é algo também, né, que o profissional precisa ter muito discernimento, né, precisa estar realmente apto para lidar com essa realidade, porque é muito desafiadora, né? Não é mil maravilhas. E, assim, atuar na saúde já tem seus embates, já tem o seu histórico de luta, já tem, né, as suas dificuldades. E quando se trata da oncologia, essas demandas elas redobram, elas aumentam, elas precisam de maior atenção, elas precisam de objetividade, de resolutividade, ela precisa de profissionais de fato aptos para trabalhar nessa realidade. Então, quando a gente trata da oncologia, a gente trata de um setor, né, que demanda muito do profissional de serviço social. Né? A partir do momento que eu faço uma entrevista social e pergunto acerca da realidade social e familiar, né, eu tenho informações que vão dar subsídio à minha prática, Exatamente. porque eu vou conhecer para além da doença. Nós, enquanto profissionais de serviço social, vamos entender o indivíduo como aquele pai de família, como aquele que foi aluno, aquele trabalhador, né? Aquele provedor familiar, aquele que dá apoio, né? E quando a doença vem, quando ele se torna um paciente oncológico, essa estrutura ela é totalmente fragilizada. Então, por isso que é importante que o serviço social atue nessa perspectiva do trabalho relacional com o familiar também. Eu sempre digo que não é o médico, não é o assistente social, não é a enfermeira. A principal ferramenta do trabalho oncológico. Eu sempre coloco o familiar que está ali, se dedicando, dando um apoio à equipe multiprofissional. E é justamente disso que eu vou falar no meu TCR, no meu trabalho de conclusão de residência, da atuação do serviço social nos cuidados paliativos. E eu vou frisar a importância desse familiar, entendendo esse familiar não somente como aquele de sangue, porque você sabe muito bem que nem sempre aquele acompanhante é um familiar. Às vezes é uma pessoa que foi abandonada pelos seus familiares, às vezes é uma pessoa que é cuidada pelo vizinho, pelo amigo. Então, é importante frisar também que esses acompanhantes, eles estão para além das relações sanguíneas. Exatamente. Queria agradecer. E quando a gente fala em relação à família, né, o conceito de família ele vai além da questão Vai além, é sanguínea, muito, né? É a família, muito eles são parentes, comunidade, né? As pessoas que estão dentro de casa, vizinhos, amigos. Então, justamente. família É, são laços, né? São fortalecimento desse vínculo. Então, quando você vínculo fala familiar, algo tão importante, né, que é bom a gente frisar isso enquanto profissional, com a questão certeza. do atendimento à família. É muito importante a gente falar sobre essa questão aí. Quando você falou, era uma coisa que eu estava querendo falar e você de repente falou assim, foi muito bom, porque é de suma importância, né, Que bom, essa viu? relação nossa, esse acolhimento, não só com o paciente oncológico, mas sim com os familiares, né, aqueles que estão ali, quem vão cuidar, né, quando o paciente ele sai do hospital e vai para a sua residência, ele precisa de um apoio. E esse apoio vem de onde? De quem está mais próximo dele. Então, o serviço social ele está justamente para mediar isso, né? Para interligar, para mostrar a importância, né, desse apoio familiar, Isso. né? O quanto Estabelecer a relação, né? A relação dos vínculos sociais, né? O fortalecimento dos vínculos sociais e familiares. exatamente, né? E eu até Inclusive, tem sim, pois não? uma pergunta não. Pode continuar, depois eu leio.
Eu hoje, né, sempre quando eu vou realizar alguma live, eu gosto de me aprofundar no assunto, até mesmo para que a gente possa ter Percebi. embasamento, né, justificativas, para estar falando Perfeito. em relação, para não ser vago e até mesmo a gente saber do que está falando. Então, assim, eu vou deixar É, aqui para quem está nos acompanhando, quem vê futuramente essa nossa perfeito. live, que eu vou salvar, é, um documento no qual pode estar acessando. É no site do INCA, né? Instituto Nacional do Câncer. Então, Isso. lá tem em PDF, você pode estar baixando, que são diálogos em saúde pública, né? E serviço social. Então, a Eu tenho esse experiência do caderno. assistente social em oncologia. Então, Eu oncologia, tenho esse você vai. caderno. Posso estar enviando também. Sim, Girleuza, eu tenho esse caderno e posso estar enviando. Quem quiser, fala comigo no direct, deixa o e-mail que eu encaminho para vocês. Tá bom? Eu tenho esse caderninho, ele é muito importante, vale a pena a leitura. Então, você, Girleuza, pode me pedir que eu vou te passar. Os colegas que estão aqui assistindo também. Quero mandar um abraço para Pri Neres, que é minha seguidora fiel, lá no meu Instagram profissional. Ela colocou aqui que é muito importante mesmo, né? Ela crê que a doença afeta o familiar também e eles merecem toda a atenção. De fato, Pri, justamente a família tem um papel muito importante nesse processo enfrentado pelo paciente oncológico. Muito obrigado pela sua contribuição, viu, Pri? Celsa Margarida colocou aqui, parabéns, o cuidado com a família do doente, de fato, né? Esse cuidado está para além do paciente, né? Ele é um cuidado é, familiar também. A gente cuida não só daquele paciente que está hospitalizado, mas a gente cuida do seio e do âmbito familiar, com certeza. e Ah, quando, eu quero. e Pode quando pedir, Pri, que você eu mando. Quero, Viviana Freitas. Gente, fala comigo lá no direct, tá certo? Aqui não vai dar para lembrar. Então, me segue aí, quem não me segue, e faz isso. Me segue, entra no meu direct, deixa o e-mail que eu vou estar enviando para vocês ainda hoje. Já vou deixar até o computador aqui ligado para fazer essa tarefinha. Tá certo, Girleuza? Pode continuar. E quando você estava falando em relação aí, né, as pessoas frisando essa questão da importância, como é importante esse cuidado com a família também, eu gostaria de dizer assim que o diferencial da nossa profissão diante das demais é justamente isso, porque a gente não trabalha apenas o indivíduo, a gente trabalha todo o contexto familiar, todos os familiares, todas as pessoas que se envolvem ali enquanto família, comunidade, como você já falou, a questão de muitas vezes o acompanhante daquela pessoa ali não é uma pessoa, vamos dizer assim, que seja biológica, né? Ou que seja alguém muito próximo, como parente da família, mas que seja um amigo, seja alguém da comunidade mesmo, né, que acompanhou. Então, é importante a gente ter esse acolhimento, esse olhar, né, de assistência integral, integral. Então, quando a gente fala em relação a isso, é muito importante. Se alguém quer mais, ter mais conhecimento em relação à atuação do assistente social na saúde, pode baixar também, tem PDF, os parâmetros, né, da atuação do assistente social na saúde. Pode pesquisar no Google aí, que está em PDF, que você pode estar baixando, assim como também eu citei essa questão aqui no site do INCA, que Felipe se propôs a estar repassando, certo? Eu baixei, eu dei uma lida, é muito bom, é um conteúdo muito completo, fala muito bem sobre toda a nossa atuação, até a nossa história, a nossa conquista, a nossa importância, né? É muito importante, Ô, beleza. Coloca aí novamente diálogos para. Porque eu vou digitar aqui e o pessoal já pode acessar. certo? Diálogos para. Diálogos em saúde pública, Só um momento, tá? certo? Pode falar. E serviço social. A experiência do assistente social em oncologia. Do serviço social ou assistente social? Do assistente Assistente, social. né? Do assistente social. Em oncologia. Veja se foi correto. Publiquei aí. Deixa eu ver aqui.
diálogos em saúde pública e serviço social, a experiência do assistente social em oncologia, exatamente. Lendo aqui, Girleusa, pedindo licença a você, vou ler aqui a outra pergunta, o outro questionamento de Pri. Outro aspecto que acho de suma importância é a interdisciplinaridade. Trabalhar em equipe, ter um bom diálogo, favorece no tratamento com o paciente. Já presenciei a falta desse diálogo e vi o quanto impacta o paciente. Justamente, Pri, é muito importante essa interdisciplinaridade no sentido de estar mais próximo, né, e contribuir de forma positiva para esse tratamento. A partir do momento que a gente tem uma equipe que estabelece essa relação de diálogo, né, o tratamento ele se dá, né, com maior efetividade, né, os familiares têm um maior apoio, né, eles encontram justamente um amparo. A partir do momento que é uma equipe multiprofissional visitando aquele paciente, ele vai se sentir mais acolhido, mais orientado, mais seguro, e isso com certeza é um ponto muito positivo no âmbito da oncologia, no tratamento oncológico e principalmente nos cuidados paliativos. Porque quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala daquela situação, daquele momento em que não se tem mais cura. Infelizmente, muita gente fala até, inclusive, que não tem mais jeito. Tem jeito sim. O jeito, ele é encontrado justamente nessa atuação interdisciplinar, porque nós estamos para oferecer a melhor qualidade de vida do paciente. E não é porque ele está com uma doença, não é porque ele é paciente oncológico que ele precisa estar abandonado, não. Principalmente nesse momento, ele vai precisar de uma atenção redobrada. E mesmo em cuidados paliativos, esse cuidado, essa atenção, ela é direcionada para melhorar a qualidade de vida, para que esse processo de finitude ele seja de acordo com o princípio da autonomia, de acordo com os preceitos éticos e legais da nossa profissão, e também que a família encontre um respaldo, encontre um apoio e sinta-se segura e acolhida também por estes familiares, no sentido de entender que é um momento doloroso, é um momento difícil, mas que precisa sempre estar ali justamente para dar esse suporte. Exatamente. E quando ela falou a importância da interdisciplinaridade, foi muito importante ela falar essa questão, porque eu já trabalhei em equipes multiprofissionais e nas quais eu percebi a importância de cada um. Né? E quando a gente fala em relação ao serviço social, nós, enquanto profissionais, né, do serviço social, enquanto assistentes sociais, a gente tem essa importância nesse estabelecimento de diálogo, né, na nossa prática entre os determinados, os nossos colegas, né, de trabalho, para a gente estar trazendo para eles uma visão que muitas vezes, né, eles não têm. Porque a gente vê, nós, enquanto profissional, do serviço social, a gente tem uma visão ampla em relação a todos fatores que interferem na vida desse paciente. Né? A gente traz da sociedade, a gente vê toda essa questão, a questão econômica, a questão cultural, né? Todos esses impasses que vêm a interferir na cura desse paciente. Então, quando há um diálogo entre determinados colegas, né, a gente tem uma boa interação nos demais colegas, né, de profissionais de outras áreas, a gente faz um estudo de caso e a gente vê realmente onde a gente pode estar intervindo naquela situação para a efetivação, para a assistência adequada, né, integral àquele paciente. Justamente, né? Só para finalizar, concluir, né? Eu preciso sair porque eu vou ter aula. Nossa live faltam apenas 10 minutos para cortar, porque o Instagram corta em 1 hora. É muito importante o que você colocou, Girleusa. Inclusive, nós, enquanto residentes, né, estamos
sempre com casos clínicos, né, desenvolvendo, estudando esses pacientes a fundo, né, e esses estudos de caso clínico, eles acontecem com a equipe multiprofissional, né, a gente realiza a visita multi, e a partir dessa visita multi, a gente, né, com todas as informações, né, com o trabalho interdisciplinar, a gente desenvolve esses momentos, esses diálogos, e esses estudos de caso clínico. Então, eu espero que a gente tenha contribuído. Eu quero desejar a vocês uma excelente noite, agradecer a todos e a todas que estiveram aqui assistindo e participando da nossa live. E, Girleusa, meu muito obrigado pelo convite, que possamos compartilhar de mais conhecimento. E você é maravilhosa, uma excelente pessoa e profissional. Para mim é importante demais estar dialogando com pessoas tão incríveis quanto você. Prinelis colocou pena que cheguei atrasada, não se preocupe, porque eu vou abusar, Girleusa vai me abusar e a gente vai ter outros encontros sim. E eu vou deixar salvo também, quem quiser acessar depois, tá visualizando a nossa live, vai ficar salvo no feed, tá? Isso. E eu quero agradecer a você, né, por ser prestativo. A primeira live você me convidou assim do nada, eu estava na cama já para dormir. Então eu agradeço, né, porque através dessa tecnologia que a gente vai conhecendo pessoas, né, a gente vai levando a informação a vários estados, né, nacionalmente, e às vezes até fora do nosso país. Então, é muito importante isso, que a gente sempre esteja nos atualizando, buscando informações. E você, como residente, está estudando, além de estar atuando, né, está estudando, como você frisou tão bem aí a questão que é muito doloroso e a gente tem que saber separar, a gente deve ser profissional, né, por mais que a gente se comova naquela situação, a gente tem que saber que está ali para não mostrar a fraqueza e sim um apoio. Então, assim, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. E quero agradecer também a todos. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, que estiveram com a gente. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Amanhã estou aniversariando, então, assim, para mim, hoje foi esse presente. Estou feliz de ter Eita! compartilhado com vocês esse conhecimento, junto com uma pessoa tão competente, né, que mostrou aqui, que frisou tão bem essa temática. Muitíssimo obrigada e uma boa noite a todos. Cheiro no coração. Outro.